Pergunta: nos dias atuais, neste presente século, ainda devemos dizimar na casa do Senhor? Vamos ver, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, está escrito: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Pergunta: quando mudou o sacerdócio, o que exatamente mudou na lei? Bom, para início de conversa, foi aniquilada a prática de sacrifícios de animais. E para que isto ocorresse, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, a suposta casa do tesouro, teve que ser destruída. E com isto, Cristo, com uma única tacada de mestre, com um único golpe, ele matou 2 coelhos com uma única cajadada, pois ele aniquilou a prática de sacrifício de animais, assim como interrompeu a prática de dizimar. Pois sem templo, sem a casa do tesouro, não haveria-se mais a necessidade de se praticar o dízimo. Aí você irá afirmar, mas dar lei? Então, nós não devemos mais dizimar neste século? É óbvio que não, meu amigo. Prova disto é que está escrito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1, 2 e 34. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E tudo aconteceu exatamente no ano 70. O templo de Jerusalém foi destruído. Jesus foi o último sacrifício oferecido no tempo da lei. Sem templo, não haveria-se mais a prática de sacrifícios de animais. E, por consequência, também não haveria-se mais como dizimar, pois o dízimo era levado à casa do tesouro, na suposta casa de Deus. Como assim? Suposta casa de Deus. Você não sabia? Que o templo de Jerusalém não era a verdadeira casa de Deus? Veja por você mesmo. O que consta no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos 17 a 19. Aonde disse Salomão: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, disse o Senhor a Davi: bem fizestes em propor isto no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém o teu filho, que descende de ti, edificará esta casa em meu nome. Doce ilusão. Salomão pensou que Deus estava se referindo a ele. Mas como a ironia, ela cobra um preço alto, veja exatamente quem era este filho de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 38 a 39, está escrito: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O descendente de Davi que iria edificar uma casa para Deus era Jesus, não Salomão. Prova disso que no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16, está escrito: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. Esse edificará uma casa em meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. O trono de Salomão não durou para sempre, mas o de Cristo sim. E também ele acrescenta: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O único filho de Deus é Cristo. Então podemos entender que não estamos falando de Salomão. Quem verdadeiramente edificou a casa de Deus foi Cristo. Até porque está escrito: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. A casa que Cristo estava para edificar iria durar para sempre. Mas o templo de Jerusalém caiu no ano 70, conforme disse Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, verdadeiramente, o templo de Jerusalém não era a casa de Deus, até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 6, está escrito: disse Cristo: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A casa de Deus foi edificada por Cristo nos céus, não aqui na terra. O verdadeiro templo de Deus está nos céus, não aqui na terra. Por isto, quando mudou o sacerdócio,
houve também uma mudança de lei. Não haveria-se mais a necessidade de dizimar aqui na terra, pois a verdadeira casa do tesouro está nos céus, não aqui na terra, meu amigo. Então podemos entender perfeitamente que, ao estar dizimando aqui na terra, quem estava recebendo no lugar de Deus eram os sacerdotes. A classe sacerdotal havia usurpado o trono de Moisés e estavam roubando em nome de Deus. Porque Salomão se equivocou, acreditando que era ele que iria edificar a casa de Deus. Mas quem edificou a casa de Deus foi Cristo. Isso significa que a prática do dízimo aqui na terra era exatamente uma prática equivocada por parte dos homens, pela classe sacerdotal, pois eles fizeram desta prática exatamente um comércio dos fiéis. Prova disso, meu amigo, é que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículos 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos construídos por mãos humanas. Se Deus não estava no templo de Salomão, então eles não estavam dizimando a Deus, eles não estavam levando o dízimo para o Criador, senão para a classe sacerdotal que estava roubando a Deus. Não são os fiéis que roubam a Deus, senão exatamente os sacerdotes, os pastores e assim por diante, que continuam com esta prática. Eles estão roubando a Deus, pois ao dizimar dentro da igreja, você não está entregando a Deus, pois Deus não se encontra em templos edificados por mãos de homens. O verdadeiro templo de Deus está nos céus. Ao contribuir dizimando na igreja, você está enriquecendo o seu líder religioso. Você não está entregando nada nas mãos de Deus. Prova disso, que no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 10, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como assim? Os seres humanos estão roubando a Deus? Os fiéis estão roubando, deixando de dizimar? Não, meu amigo. Quem está roubando são os sacerdotes, que estão recebendo em nome de Deus aqui na terra, sendo que Deus não se encontra no templo, é eles que estão ficando com o seu dinheiro. Prova disto, que no mesmo livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 14, está escrito: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, a vós, ó sacerdotes. Deus está falando isto à classe sacerdotal, aos escribas, aos fariseus, aos pastores, sim, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, trazeis animal cego para sacrificar, disse Deus. Não tenho prazer em vós. Deus não tinha prazer nos pastores, nos sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis animal roubado, coxo e enfermo, assim também fazeis com a oferta. Por acaso aceitarei isso da mão de vocês? Está vendo? Quem estava roubando a Deus não eram os fiéis que estavam levando dízimo no tempo da lei, lá na suposta casa do tesouro. Muito pelo contrário. Eram os sacerdotes que estavam desviando o dinheiro. E o mesmo tem se repetido até os dias de hoje. Pois a suposta casa de Deus que nós chamamos de igreja não é a casa de Deus, pois Deus não habita em templos humanos edificados por mãos de homens. Até porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 12, está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já o mercenário, que não é pastor, rouba. Quem estava roubando a Deus eram os líderes religiosos do tempo de Jesus. E o mesmo se repete nos dias de hoje. Pois Jesus, com uma única tacada de mestre, ele aniquilou a prática de sacrifícios de animais. Destruindo o templo, ele também interrompeu a prática de dizimar. Pois não era para entregar o dízimo aqui na terra. Pois Deus não precisa do seu dinheiro, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Por acaso necessitaria de alguma coisa
Das mãos dos homens? Não, meu amigo. Não. Cristo, na infinita sabedoria, ele afirmou: Eu sou o bom pastor. O único pastor que existe é Cristo. Os demais são mercenários que estão roubando na suposta casa de Deus aqui na terra. Pois Deus não mandou edificar igreja, não mandou edificar templo, casa para ele aqui na terra. Salomão colocou os pés pelas mãos. E então ele mudou a ordem natural das coisas. Pois nisto começou exatamente a prática dos sacerdotes roubando a Deus. Eles roubaram a Deus sempre através do templo. E é exatamente isto que tem ocorrido até os dias de hoje. O roubo acontece unicamente dentro da igreja, pois são os mercenários, os supostos pastores, que estão roubando a Deus. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 10, disse Jesus: Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Há um único pastor. Os outros são mercenários, conforme consta no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11. São cães devoradores, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um deles a sua ganância. Todos sem exceção. Todos, sem exceção, são mercenários, pois o único pastor verdadeiro é Cristo que está nos céus. E você deve dizimar nos céus, e o reino dos céus está aqui. Preste atenção, meu amigo, e até o próximo vídeo.